Então, boa noite, certo? Só refrisando o que eu tinha falado antes, a ideia, eu não vou abordar a via aérea, como tinha um caso de via aérea difícil também. Eu resolvi falar de anestesia em pacientes transplantados, porque acaba que a gente deixa de revisar, que é um tema específico, e muitas vezes se vê de encontro com o paciente e não tem tempo para dar uma revisada. Então, é bom a gente ter uma noção. Bom, os trabalhos, é difícil achar coisa muito nova. É meio repetitivo, é tudo isso que vocês falaram na discussão, mas vamos lá, então. Então, esse trabalho já não é tão novo, é de 99, mas ele fala das considerações gerais no paciente transplantado que vai ser submetido a uma cirurgia não relacionada ao transplante. Então, primeiro, em relação ao órgão transplantado, a função, alterações de fisiologia, alterações de farmacologia que podem estar relacionadas com o paciente com um órgão transplantado. Efeito dos imunossupressores, que todo artigo de revisão que fala de transplante, que qualquer que seja o órgão, ele bate muito no efeito dos imunossupressores. Além disso, a questão entre infecção e rejeição, que até depende de determinados órgãos, pode ser muito difícil de diagnóstico entre um e outro. Bom, esse é um trabalho que ele, mais ou menos, que ele encerra o caso, assim, ele fala de tudo, da maioria dos transplantes, e ele fala da avaliação pré-operatória de uma forma geral, certo? Primeira coisa que ele fala é contactar a equipe do transplante, certo? Então, o ideal, se o paciente vai submeter a uma cirurgia pós-transplante, o ideal é que você fale com a equipe do transplante. Teve um caso, também um dos primeiros anos que eu cheguei aqui em Fortaleza, aconteceu muita coisa, né? De um paciente pós-transplante cardíaco que ia para uma cirurgia, uma fratura de rádio distal, uma cirurgia extremamente simples para um paciente qualquer, né? Mas isso era 9 horas da noite, eu não tinha quem contactar, eu consegui falar com o cardiologista do paciente naquela hora, mas foi o que me salvou, porque eu não tinha fresco na minha memória quais cuidados eu teria que ter, exceto a questão da infecção, né? Então, a avaliação do enxerto, e aí vai depender do órgão transplantado, afastar infecção e rejeição, também vai depender do órgão transplantado, comorbidades, que podem ser até comorbidades que levaram o paciente a se submeter ao transplante. Além disso, todas aquelas considerações do guideline da American Heart Association e da ASA, certo? Falando desde a capacidade funcional até outras considerações. Pode passar. E uma coisa, todo artigo falando do transplante, qualquer que seja o transplante, fala dos efeitos da terapia imunossupressora, né? Disfunção renal, supressão de medula óssea, risco de infecção aumentado, desordens linfoproliferativas, que a gente pegou no caso discutido hoje, insuficiência adrenal, interações farmacológicas e diabetes mellitus, certo? Dentro desse contexto pré-operatório, lembrar da questão da via aérea, né? Algumas, nesse caso, era um caso de doença linfoproliferativa, muito provavelmente, né? A questão do esvaziamento gástrico, da manipulação durante a cirurgia do transplante, né? Ou seja, se o paciente, você pode perguntar também para a equipe do transplante, se o manuseio da via aérea foi tranquilo. Nesse caso, para a gente, não avalia muita coisa, já que o paciente fez a mandibulectomia depois do transplante, certo? Bom, tipo de anestesia. A gente discute bastante no caso qual tipo de cirurgia, anestesia a ser utilizado no caso, mas não há de forma nenhuma uma regra geral. Para nenhum caso, mesmo por pós-transplante cardíaco, tem algumas considerações mais importantes. Monitorização. Também não há regra geral. Só um detalhe que também todo artigo chama a atenção, e vocês que leram devem ter visto muito isso, né? Que monitorização invasiva deve ser muito bem ponderada, certo? E se decidido por fazer, o máximo de cuidado na técnica séptica. Detalhe também é o acesso central, principalmente em pacientes muito manipulados, muito frequente, por exemplo, paciente transplantado renal, muitas vezes tem trombose todas as vias centrais. O ideal nesse caso é usar guiado por ultrassom. Além disso, os trabalhos também mostram que é quase contraindicado, exceto em urgências, em casos mais graves, você funcionar acessos femorais, porque o risco de infecção é maior, certo? Isso para todos os casos. Além disso, o TOF é muito importante quando você usa a ciclosporina, já que ela pode aumentar o tempo de efeito de alguns bloqueadores neuromusculares. Bom, então, a gente vai falar de uma forma geral de todos os anestésicos, das condutas, e vai depois separar rapidamente cada transplante. Bom, anestésico venoso tem uma infinidade de coisas para se falar. Vou tentar resumir. Benzodiazepínico, você tem que lembrar da função hepática e respiratória, os barbitúricos, considerações em relação à função hepática, cardíaca em relação à pré-carga, já que ele faz muito vasodilatação, então você vai diminuir muito a pré-carga, a gente vai
rebater um pouco isso, né? Propofol, em relação à função cardíaca e pré-carga, função hepática. Só que o Propofol, por mais que ele tenha eliminação hepática, existem teorias que falam a favor de uma eliminação extrahepática. O paciente com insuficiência hepática, eles conseguem eliminar o Propofol. Etomidato, lembra da inibição da adrenal, mas aqui fica a questão, se paciente em uso de corticoide já inibido, será que esse etomidato vai trazer algum malefício? O paciente já tem inibição da adrenal? Não sei. A ketamina foi muito bem discutida, né? A metabolização hepática que o Daya falou, né? Em relação ao metabólico ativo que é a norketamina. Redução, ação reduzida em coração desnervado. E, além de mais, o risco de convulsão associado à ciclosporina, que diminui o limiar convulsivo. Anestésico venoso. Em relação aos opioides, a única consideração em relação aos opioides é a morfina para pacientes com insuficiência renal, já que o metabólico da morfina é ativo e tem eliminação renal. Em pacientes renais, você tem que reduzir a dose e ter uma monitorização melhor. Pode falar. A dolantina também, né? O metabólico ativo e também é neurotóxico e pode levar a convulsão, a dolantina, certo? Inalatórios. Como cada vez está se usando menos o alotando, essas considerações acabam que são menos citadas, mas ele é o único inalatório que revela uma hepatotoxicidade e tem um alto poder depressor cardíaco. Então, tem que considerar se você for usar. Hoje está muito pouco usado, a gente nem encontra mais vaporizadores calibrados do alotano, pelo menos aqui eu nunca vi, então nem sei se chega a ser tão importante. Em relação ao composto A, que é liberado com o cefalorano, a maioria dos artigos falam que esse composto, apesar de ele levar a insuficiência renal em laboratório, ele não tem uma relevância clínica significativa. E, por último, o óxido nitroso. Né? O óxido nitroso tem a possibilidade de levar a supressão de medula óssea, pode levar a alteração da resposta imunológica e ainda está relacionado ao aumento da pressão pulmonar. Evitar o uso, então, no caso de pacientes com hipertensão pulmonar, tanto paciente pós-transplante hepático quanto pós-transplante cardíaco, além da questão imunossupressora, mielossupressora do óxido nitroso. Em relação aos bloqueios neuromusculares, basicamente a gente tem que a succinilcolina no coração desnervado, específico para pacientes transplantados cardíacos, né? Pode levar a uma ação complexa, porque ela age tanto nos receptores pré-ganglionares e pós-ganglionares, e a resposta pode ser idiosincrásica. Em relação aos benzoisoquinolonas, por exemplo, o cisaltracuro, não tem problema nenhum, já que são metabolizados por esterase pela via de Hoffmann. Cuidado, muito cuidado, que não foi o caso aqui, a gente usou o cisaltracuro nesse caso desse paciente, com esteroidais, né, os bloqueadores neuromusculares esteroidais, com relação à função renal e hepática, já que pode levar a um efeito prolongado. E aí, apesar de os artigos não falarem, mas eles toda vez citam nesse prolongamento do efeito, principalmente do V-curônio e do pancurônio, o ideal seria usar uma monitorização do bloqueio neuromuscular, já que você vai usar uma droga que pode prolongar esse efeito. Além disso, lembrar... Pode passar. Além disso, em relação ao neuroeixo, as considerações principalmente levam em relação ao coração desnervado, né? Você vai ter que corrigir a hipovolemia antes da cirurgia, e os efeitos agonistas diretos, catecolaminas de efeito direto, tem que ser disponíveis na sala, se possível aspirado já na seringa. Técnica, mais uma vez, como eu falei na discussão, estritamente asséptica, o uso de máscara e, se possível, até avental, e lembrar que quando você decidir por anestesia em neuroeixo, você pode ter uma trombocitopenia causada pela mielossupressão da azetilprina. Bom, se tem uma coisa que é batida em todo artigo que fala, é a infecção, que tem que ser combatida o máximo possível, certo? E vai desde técnicas simples, como a lavagem de mão, antibiótico profilaxia, que no caso não foi feito repique, né? Porém, não é necessário ampliar espectro para micro-organismos atípicos, que são mais frequentes em pacientes imunossuprimidos. Lembrar da consideração da paramentação adequada em procedimentos invasivos e, no caso de monitorização invasiva, mais uma vez falando, tem que ser muito bem ponderada, né? Indicação cautelosa. Não é só porque o paciente é transplantado cardíaco que vai fazer um RNA-F que eu vou passar um anel central ou um catéter de artéria pulmonar. Você tem que ponderar muito bem o risco-benefício. É claro que eles têm suas indicações. Bom, intubação orotraqueal, né? Já foi discutido, evitar
tubação nasal e fazer um bacterômetro pela flora nasal, e extubação precoce. Né? No caso, a gente tinha um caso de VL difícil, foi extubado tranquilo, pós-operatório, extubação precoce para diminuir também risco de infecção. Bom, e quais são as considerações, então, em relação à terapia imunossupressora perioperatória? Na verdade, ocorre quase uma tempestade no período perioperatório, né? Além dos imunossupressores que o paciente já faz, tem a doença de base, doença aguda pode levar a imunossupressão, o estresse cirúrgico, e além de mais, um anestesista desavisado, ou um cirurgião desavisado, pode parar a terapia imunossupressora, levando a uma radiação aguda ou uma infecção, a depender dos níveis séricos desses imunossupressores. Além disso, é importantíssimo, como eu falei antes, o parecer da equipe do transplante para poder orientar, já que muitas vezes você tem que passar a medicação de via oral para venosa. Bom, então, quais são as medicações usadas na terapia imunossupressora? Parece aqui até que a gente vai ter que tomar conduta nessa dosagem. Não, a gente não vai ter que tomar conduta nessa dosagem, mas a gente vai ter que conhecer e saber cada um desses imunossupressores, como eles se comportam, como é que eu abordo ele no intraoperatório, para poder deixar o paciente seguro. Então, corticoides, todo mundo já sabe os efeitos corticoides, diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia, osteoporose, supressão de adrenal, miopatia, pode passar. Então, como é que eu vou abordar? Impressionantemente, ao contrário do que eu imaginaria, alguns autores falam que é controverso uma reposição perioperatória a mais em relação aos corticosteroides. Nesse caso, esse autor aqui, desse trabalho, ele fala que eles fazem 10 mg de dexametasona, que é o que muitas vezes é feito, às vezes até que o pessoal acaba fazendo essa dose para profilaxia antiemética, né? E ele fala, ou dexametasona, 10 mg, ou hidrocortisona, numa dose que, em relação a essa dose da dexametasona, é até baixa. Né? O que esse autor sugere. Após a indução intraoperatória, ele faz dose de dexametasona de 3 mg, 12 em 12 horas, por 2 a 3 dias. Certo? Então, muito cuidado. Eu sou a favor de fazer essa reposição, já que a gente não sabe como é que está os níveis certos dos outros supressores, que a gente já viu as considerações por outros imunossupressores. Pode passar. Então, inibidores do calcineurin. Basicamente, é o tacrolimus, que é uma droga mais recente, que tem substituído a ciclosporina. Certo? Então, lembrar de que, operatoriamente, você vai ter que fazer um curso intraoperatório, né? Ou seja, tem que checar a disponibilidade dessa medicação venosa, certo? Essa medicação é uma medicação que tem uma janela terapêutica muito pequena. Muitas vezes, alguns autores sugerem um controle sérico do nível da medicação. Lembrar que já vou discutir da nefrotoxicidade e da neurotoxicidade. Obviamente, no caso da nefrotoxicidade, você não vai usar outras medicações que podem causar acúmulo dessa nefrotoxicidade. Vale ressaltar que essa nefrotoxicidade é principalmente por vasoconstrição renal. Então, você vai acima disso, você vai usar um AINE, por exemplo, que também leva a vasoconstrição renal. Né? É arriscado. Em relação à neurotoxicidade, foi citada a meperitina, que também predispõe à convulsão. Então, você vai evitar situações e medicações que levam à diminuição do limiar convulsivo, como a hipocapnia. Certo? Essas medicações também podem levar a diabetes mellitus e, como eu já falei anteriormente, prolongam o efeito bloqueador de neuromusculares. Você vê que essas considerações são todas importantes no intraoperatório. Né? A gente tem que ter uma noção. Às vezes a gente não tem rapidamente, mas o interessante é que você busque essas informações para poder manejar o paciente de forma adequada. Antiproliferativos, azotiopina e micofenolato de mofetil, certo? Levam a mielossupressão, que muitas vezes levam a ajuste de dose. Vocês vão ver que os autores sempre eles ficam contrabalanceando infecção e rejeição. Você tem que chegar num ponto de equilíbrio. E isso varia de órgão para órgão. Você vê que no caso do paciente agora, ele não usava corticoide, né? Ele usava só o tacrolimus e uma outra medicação que também era antiproliferativo, né? Ele não usava corticoide. Por quê? Porque o fio dele é menos halogênico. Os órgãos transplantados é um dos menos halogênicos. Certo? Causam hepatotoxicidade e predispõem a infecção por CMV. Por último, tem os inibidores da proteína quinase mTOR, que é esse sirolimus. E, na realidade, a ideia da utilização dele é diminuir a dose do calcineurin, diminuindo a possível nefrotoxicidade dessas medicações. Bom,
Então, o geral é esse. Você viu que eles falam muito de infecção, é o mais importante, e tem uma noção dos agentes imunossupressores utilizados. Bom, vai passar. Então, transplante cardíaco. Bom, essa parte do transplante cardíaco precisa um pouquinho mais de atenção, certo? Os próprios livros-textos trazem de uma forma muito confusa. Foi o que eu mais demorei foi a entender como é que é os milímetros do coração transplantado, certo? Depois que você lê várias referências, você começa a entender melhor, mas muitas vezes o livro traz de uma forma tão simples que faz a confundir mais, certo? E acabou que ela ficou um pouquinho mais demorada, certo? Mas o ideal é que vocês saiam daqui entendendo isso. É relativamente simples, né? Você já deve ter ouvido falar que parte do átrio do receptor fica, como é que fica isso. O próprio Barash, a edição anterior, se eu não me engano, traz como se o átrio do ventrículo do receptor, que fica uma parte do átrio, como se ele tivesse alguma influência na condição hemodinâmica do paciente. E a gente vai ver que é meio diferente isso aí. Não sei como é que está o Barash, edição nova. Primeira coisa que é sabido, que é rápido, perda do tônus vagal. Certo? Perda do tônus vagal. Bom, o nosso sinusal remanescente, como eu falei agora, ele ainda está sob efeito vagal, mas não adianta de nada, porque esse impulso do nosso sinusal remanescente, ele para na linha de sutura. E muito frequentemente o paciente tem duas ondas P. Uma do receptor e do coração do átrio. Certo? Então, esse nosso sinusal remanescente, ele hemodinamicamente não é importante. Certo? O nosso sinusal doado é responsável pelas respostas. E leva uma frequência cardíaca em torno de 90 a 100 batimentos por minuto. Bom, então como é que funciona a resposta desse coração desnervado, desse coração doado? Primeiro, a resposta autonômica é ausente. Os órgãos, as vísceras, de uma forma geral, são inervadas pelo sistema nervoso autônomo, e essas fibras do sistema nervoso autônomo trazem também com elas as fibras sensitivas. Então, tanto a resposta autonômica ausente quanto a resposta à dor, a condições nociceptoras. Então, a dor anginosa no paciente transplantado, via de regra, é ausente. A gente vai ver algumas condições que ela pode estar presente. Massagem do seu carotídeo, também não tem resposta. Manobra de Valsalva, também não leva a nenhuma resposta. Reflexo baroceptor, a gente às vezes não faz o metalaminol, a norepinefrina, e o paciente faz bradicardia, nesse paciente ele não faz bradicardia. Resposta à hipóxia e hipercarbia, não faz. Importantíssimo, resposta à hipovolemia. Taquicardia e resposta à hipovolemia, esse paciente quase não faz, e a gente vai ver as considerações em relação a isso, que a anestesia para o transplantado cardíaco é a principal coisa que a gente tem que levar em consideração, essa ausência de resposta à hipovolemia. Dor também não faz taquicardia. E a gente sabe que se a gente não tiver monitorização cerebral, uma coisa muito importante é a hemodinâmica do paciente para ter uma noção do plano. Tá certo? Que é uma monitorização muito ruim do plano anestésico, mas é o que muitas vezes a gente usa. E isso vai estar ausente. Tração visceral também não leva a resposta. Reflexo óculo cardíaco, ausente. Bradicardia reflexa, ausente. Então, o plano anestésico inadequado, como é que eu vou saber? E aí eu já vou adiantando a questão da monitorização neurológica. Bom, e qual a resposta hemodinâmica presente? Então, esse paciente vai ficar batendo ali a 90 a 110 o tempo todo e não vai responder a nada? Não é bem assim. Existe uma resposta intrínseca do coração. Além disso, quando o paciente faz hipovolemia, a nossa adrenal leva à liberação de catecolaminas. E essas catecolaminas circulantes, sim, vão fazer efeito no coração. Só que não tão rápido, já que a resposta à catecolamina com o coração inervado é rápida, é direta, né? Por via neurohormonal. E, além disso, ele é extremamente dependente da pré-carga, prevalecendo aí a lei de Frank-Starling. Então, a hipovolemia, que eu falo, chama de imitação, e chama-se muita atenção nos artigos que falam do paciente transplantado cardíaco. Bom, a hipovolemia, ela leva
o paciente tem ausência de resposta autonômica direta, ou seja, neurohormonal. O que é que vai prevalecer? Catecolamina circulante. Bom, essas catecolaminas circulantes aumentam um pouquinho o débito cardíaco, fazem um pouco de vasoconstrição, mas não é suficiente, via de regra. Esses pacientes, inclusive, em relação à capacidade funcional deles, eles têm uma resposta mais demorada. Eles têm uma diminuição da capacidade funcional, mas você tem que progredir mais lentamente para você poder acompanhar esse aumento da demanda de oxigênio. E é extremamente dependente de pré-carga. Então, vocês já estão... Paciente transplantado cardíaco é dependente de pré-carga. Isso aí vocês já vão montando a sua estratégia anestésica. Bom, mas existem alguns casos... Germano, eu vi um caso de paciente que apresentou angina, teve ciclo vagal, né, todos reflexos autonômicos. Existem casos de reinervação, né? Eles falam com 15 anos o paciente pode até apresentar uma reinervação completa. Só que muito cuidado, isso pode levar a uma falsa segurança, certo? Tem que ter muito cuidado. Bom, então tem um coração que não responde rapidamente por via neurohormonal, que tem que depender de pré-carga, mas e se eu precisar? Que droga vasoativa? Bom, nenhum dos trabalhos falam disso, especificamente. E aí eu confundo na hora do livro-texto, que foi o que me deixou meio confuso na hora que eu fui fazer essa aula. Que fármaco o coração não inervado responde, que fármacos ele não responde? Bom, aí o Barash até cita aqui, porque o átrio do receptor persiste, aí você pode não ter um efeito atropina, ele fala algumas coisas das quais não estão muito presentes nos artigos. Bom, aí eu vou te remeter ao capítulo de sistema nervoso autônomo. Os artigos também não citam isso. Mas vocês devem lembrar que quando você lê o capítulo de sistema nervoso autônomo, há receptores anticolinérgicos, há receptores colinérgicos lá na inervação simpática. Geralmente, fazendo um feedback positivo, por exemplo, um feedback negativo. Por exemplo, a acetilcolina chega no receptor pré-sináptico simpático e leva a uma diminuição da liberação de adrenalina. Certo? Isso tem no sistema nervoso autônomo, talvez esteja mais feito para os R1, que estudaram menos tempo. Não sei se por essa via. Os artigos não trazem isso aí. O fato é que a atropina e os anticolinesterásicos não têm um efeito muito grande. Ou seja, não responde à atropina. Independente da via que seja, o fato é esse. O paciente não responde muito bem à atropina e nem os anticolinesterásicos. Mas existem casos de bradicardia importante em paciente que usou neostigmina. Certo? Então, se for fazer, muito cuidado, sabendo dessas considerações. Bom, resposta normal a fármaco com ação direta. E aí vai isoproterenol, dobutamina, dopamina, milrinone, que é do cálcio, né, beta-bloqueadores, adrenalina, noradrenalina e verapamil. A dopamina, por mais que esse autor ele fala que tem um efeito existente, mas lembrar que é um efeito indireto, via produção de norepinefrina. Então, você vai ter um efeito diminuído. Mas mesmo assim ainda consegue ser um efeito vasopressor. Bom, além disso, de consideração do transplante cardíaco, certo? A gente tem a vasculopatia do halo enxerto, que é até considerada uma causa de rejeição crônica, certo? É a principal causa de óbito tardia e é levada principalmente por fatores imunológicos e não imunológicos. No caso dos não imunológicos, né? Os imunológicos, obviamente, é uma rejeição crônica. Os não imunológicos, no caso, principalmente hiperlipidemia e hipertensão. Geralmente, leva a uma doença arterial coronariana difusa, tornando difícil até a revascularização devido ao leito distal ruim. Bom, passando um pouquinho para a avaliação pré-operatória, né, do paciente cardíaco, que eu não vou falar todas aquelas considerações que eu falei dos outros transplantes, né, o eletro, né, pode apresentar 2 ondas peso e o paciente pode apresentar arritmia, principalmente bloqueio de primeiro grau, que é muito comum, bloqueio de ramo direito, e marca-passo em 5% dos pacientes. No caso de paciente usuário de marca-passo, lembrar de contactar o cardiologista que acompanha o paciente do marca-passo. Aí é só um caso tirado da internet, o paciente com 2 ondas peso. Certo? 2 ondas peso o paciente apresentava. Você vê que ela até desconecta aqui, ó. Ela vem, ela tem a sua frequência, certo? Diferente da onda P do paciente. Pode passar. Então, especificamente para o transplantado cardíaco,
O ideal é que você tenha um ecocardiograma recente para excluir uma rejeição, né? E revisão do marca-passo. Bom, e o que é que mais, e aí eu vou falar de cada órgão, o que é que mais que leva à possibilidade, à suspeição de rejeição? No caso do transplante cardíaco, taquicardia supraventricular, bradicardia, FA, fadiga, febre, ganho de peso inexplicado por edema, edema periférico, dispneia, biópsia, dispneia. Você vê que, na realidade, é uma descompensação cardíaca. O paciente começa a fazer uma insuficiência cardíaca aguda. E vocês vão ver que, na realidade, cada um das rejeições são diagnosticados por como fosse uma insuficiência aguda daquele órgão. No caso do coração, do pulmão, do fígado e do rim. Aí, volta lá só um pouquinho. Então, alguns autores até sugerem pedir o BNP, né, que é o peptídeo natriurético cerebral, no intuito de você qualificar essa função cardíaca, essa insuficiência cardíaca. Bom, e o que é que eu vou fazer no intraoperatório? Bom, monitorização com BIS, eu já falei dos motivos, ausência de resposta autonômica, acesso central em cirurgia com grandes perdas, o TOF, monitorizar, principalmente pela questão da ciclosporina que a gente citou antes, e pelo risco da descolarização levada da neosclera levar uma bradicardia. Aí você não sabe se usa atropina, se não usa, se responde a atropina, como é que fica essa resposta? Então, já que tem essa dificuldade, por que não monitorizar com TOF? Né? Além disso, no intraoperatório, ver se há a possibilidade do ecocardiograma transesofágico depender da cirurgia. Uma indução, já que o paciente, você acabou de falar, que o paciente transplantado cardíaco é muito dependente de pré-carga, certo? Então, óbvio que eu vou ter muito cuidado na indução, que é a hora que mais estabiliza o paciente em relação à pré-carga. E ter aspirado drogas vasoativas de efeito direto. Bom, e o bloqueio de neuroeixo? Como é que funciona o bloqueio de neuroeixo no paciente transplantado cardíaco? Né? Bom, a raquianestesia, no caso, leva a uma redução do retorno venoso, redução da pressão de perfusão coronariana, alteração de contratilidade relacionada ao estiramento, ou seja, lei de Frank-Starling. Se você não tem retorno venoso, você não vai estimular o coração e não vai bombear. Além de uma possível isquemia do nosso sinusal pela redução da pressão de perfusão coronariana. Isso pode levar a bradicardia e hipotensão severa. Isso é uma contraindicação ao bloqueio de neuroeixo? Definitivamente não. Definitivamente não. Certo? Mas você vai ter que ter muito cuidado. Fazer, em vez de uma raquianestesia, fazer uma anestesia peridural que a condição hemodinâmica altera mais gradualmente. Fazer uma hidratação adequada para manter a pré-carga do paciente. Pode passar. Então, passando agora para o transplante hepático. Pode passar. Agora são bem menores, certo? Porque essa parte do coração denervado, para mim, era meio confusa. Eu acho que deu para clarear mais um pouquinho. Bom, o transplantante hepático, né? Primeira coisa é que a normalização da função é bem rápida. Metabolização e a síntese de proteína, pouco tempo depois da reperfusão, já retornam à normalidade. Os exames séricos de lesão hepática, né, transaminases e bilirubinas, eles voltam com pouco tempo, com 2 semanas, as bilirubinas normalizam com 3 meses. Então, no caso do paciente de hoje, especificamente, 4 anos de enxerto, paciente bem compensado, não tinha nem por que pensar em insuficiência hepática, certo? Detalhe, que alguns autores trazem em relação à síndrome hepatopulmonar. Muito frequentemente, melhora a oxigenação depois do transplante. Alguns pacientes com shunts específicos, eles não lembram, não melhoram totalmente. Então, mas o paciente não tinha nenhuma queixa, não tinha nada que falasse a favor disso, tá bom? Bom, e aí foi muito falado, e vi que vocês leram bastante sobre o assunto, em relação à perfusão hepática, né? E isso é importante, né? Isso muda o prognóstico, né? Bom, os mecanismos de proteção hemodinâmica do paciente transplantado hepático, certo? Eles são danificados, principalmente no período pós-operatório imediato, 2 semanas, o autor fala, certo? Então, nesse período, você tem que ter muito cuidado com a perfusão hepática e depois disso também, mas principalmente nesse período. É um órgão de reposição volêmica, de reserva volêmica, ou seja, o paciente que faz hipotensão, outro paciente qualquer não transplantado, ele tem uma reserva de sangue hepática e essa reserva é bombeada, né? No caso do paciente transplantado, essa reserva pode não funcionar. Então, é um paciente que precisa de uma perfusão hepática, uma pressão de perfusão hepática, mas que pode não ter essa reserva que a gente conta com ela frequentemente. Então, muito cuidado nesse tipo de paciente. E, além disso, drogas hepatotóxicas.
atenção para a pressão de perfusão hepática. Então, paciente transplantado hepático, manter pressão de perfusão. Muito cuidado. Vai passar. Bom, além disso, o autor fala, e aí foi também discutido no caso, em relação até por ele ser autoimunizado, né? É o risco de sangramento em cirurgias abdominais, risco de aderência e tudo mais. Pode levar um risco maior em cirurgias abdominais. E aí você vai ter, não pode prescindir de um acesso venoso calibroso e lembrar da difícil compatibilização de sangue. Vai passar? O último, então. Penúltimo, aliás. Transplante pulmonar. O pulmão, também desnervado, obviamente, tem uma ausência do reflexo de tóxico abaixo da sutura. Certo? Já leva um bocado de consideração que vocês já devem estar pensando aí, que são importantes. Então, ausência de reflexo de tóxico abaixo da sutura. Risco de aspiração. Em relação ao tônus bronquial, ao volume corrente e à vasoconstrição pulmonar hipóxica, mais ou menos é mantido, não tem tanta alteração. Então, ausência de reflexo tóxico, importante para você. Então, o paciente transplantado, ele normaliza a função pulmonar após 9 meses, mas ele persiste com risco alto de plugs no brônquios e infecção. Por quê? Porque é uma redução da depuração ciliar, associada a uma redução do reflexo de tosse e uma interrupção física, inicialmente, da drenagem linfática. Tudo isso leva a um maior risco de infecção. Certo? Então, muito cuidado no paciente transplantado pulmonar. Além disso, no transplantado pulmonar, especificamente, é muito comum infecção em paciente com ventilação mecânica. E no caso do paciente com transplante pulmonar, a rejeição é muito semelhante a um quadro de infecção. Sintomatologia mesma. Espineia, aumento do gradiente alveolar arterial, alteração do raio-x, tudo isso é muito semelhante. Muitas vezes tem que se recorrer a lavado broncoalveolar, cultura e biópsia, para você ter um diagnóstico específico, certo? Além disso, lembrar que a causa de óbito do perone é infecção, e após o ano é bronquiolite obliterante, que na verdade é uma obstrução das vias aéreas mais menores, certo? Que é um caso de rejeição crônica. Pode passar. Bom, então o que é que eu vou fazer no pré-operatório para transplante pulmonar? Primeiro eu vou lembrar da indicação do transplante, que foi muito bem falado. Em todos os transplantes a gente tem que saber qual foi a indicação do transplante para poder saber se essa condição persiste, né? Função pulmonar. Ele bate muito os autores no sentido de eu identificar alterações da função pulmonar, do normal, para identificar uma possível rejeição, né? E aí solicitar sempre espirometria e gasometria. Além disso, raio-x de tórax e focar no descarte de uma infecção ou de uma rejeição. Então, essas são as considerações do transplante pulmonar, pode passar. Por último, desculpa, conduta anestésica no transplante pulmonar. Analgesia, transplante pulmonar, eu nunca anestesiei paciente transplantado pulmonar, mas é muito difícil, porque você tem que fazer uma analgesia adequada com um mínimo de opioide, já que você não pode fazer por ventilação desse paciente, né? Lembrar que a analgesia, se você for fazer, um bloqueio de neurônio, por exemplo, você pode diminuir a função dos músculos acessórios. Se você for fazer, por exemplo, um bloqueio de plexo braquial, interescalênico, você também pode diminuir a função diafragmática. Então, você vai ter que fazer uma analgesia segura com a manutenção máxima da função pulmonar. Lembrar da invasividade em relação à infecção, certo? Catéter de artéria pulmonar em relação à anastomose recente, se você for passar, porque as anastomoses, você pode ter alguma lesão de anastomose. Diferente do paciente do transplante cardíaco e do transplante renal, que eu vou falar mais um pouquinho, no pulmonar você tem que ter uma hidratação muito cautelosa. Não preciso explicar aqui os motivos. Então, tem pacientes que estão transplantados cardiopulmonar, tem cardíaco e pulmão. Então, nesse paciente, é extremamente complicado a hemodinâmica, que é um coração dependente de pré-carga e um pulmão que você não pode hidratar muito. Bom, frequentemente é transplantado só um pulmão e pode apresentar capnografia bifásica. 2 planos de capnografia. Por quê? Porque o constante esvaziamento pulmonar é diferente de cada pulmão. Então, você já tem que saber que isso pode acontecer e vai ter que trabalhar com isso. Cuidados em pacientes com sedação e bloqueio muscular, justamente pelo que eu já falei da função pulmonar. Por último, o rim, pode passar, é um slide só.
Afinal de contas, é o mais comum, a gente tem muita noção já de como lidar com o paciente transplantado renal, já as alterações são bem específicas, né? Bom, primeira coisa é lembrar das doenças pré-existentes. Diabetes, hipertensão, tudo isso que são causas de insuficiência renal, então eles vão persistir no pós-operatório. Bom, função renal. Muitas vezes o paciente transplantado renal tem uma creatina normal, mas a taxa de filtração glomerular está alterada. Então, você mesmo, creatina normal, até no caso, né? Não é que fosse hepático, mas tem possibilidade de alteração renal, né? Está normal. Aí você vai fazer um anti-inflamatório esteroidal de forma alguma, certo? O paciente tem diminuição da taxa de filtração glomerular mesmo com creatina normal. Evitar ao máximo drogas nefrotóxicas, basta os imunossupressores que ele já toma, certo? De nefrotoxicidade. E lembrar que a perfusão renal é extremamente importante para a manutenção da função renal. Então, é um paciente que não pode fazer hipovolemia de jeito nenhum. Então, muito cuidado com os diuréticos desse paciente. Tá bom? Então, são considerações que todo mundo já sabe do renal, mas que também são importantes ser lembradas. Alguma pergunta? Falar? Então, está liberado, pessoal. Valeu, galera. Rapaz, eu acabei me perguntando, cadê? Quem que vai poder ir lá jogar futebol? Acho que não teve, só foi ter 4 pessoas. O Anderson falou que ia também, o outro Anderson. É, 4, 5 pessoas. Eu tô doido pra jogar. Vai, Anderson. Tá de plantão? Era a ideia.